Olá! Hoje nós vamos falar sobre Baixa Idade Média, aula 1, ok? E para isso nós vamos começar lembrando como era a Alta Idade Média, tá? Nós estamos falando então de um período da Idade Média em que compreende 476 até 1453. Este período nós chamamos de Idade Média se formos falar de Europa. Aí eu tenho Alta e Baixa Idade Média. Se eu falar desse mesmo período no Oriente, eu tenho Império Bizantino, eu tenho árabes e islamismo. E o mesmo período lá no Japão, eu tenho Era Edo, a Era dos Samurais. Nós estamos falando de Europa, portanto, Alta e Baixa Idade Média. Eu estou te lembrando como era a Alta, porque eu vou modificar essas características a partir do momento que eu falar sobre Baixa. Na Alta Idade Média, eu tenho quadradinho, as características elas são muito fechadas. A economia é agrária de subsistência, ponto. Nós temos uma política descentralizada e a sociedade, ela é em ordens, um reza, um guerreia, um trabalha, e é de dependência, relações servis. A política descentralizada me dá o senhor feudal mandando no feudo. Senhor feudal tem um exército privado e, junto com tudo isso, eu tenho um grande poder da Igreja Católica. Essas são características da Alta Idade Média, que vai de 476 até o ano 1000. Se eu estivesse fazendo um triângulo, eu ia puxar 476 até o ano 1000, alta, e do ano 1000 até 1453, descendo, eu vou para baixa, ok? Na Baixa Idade Média, então, que vai do ano 1000 até 1453, eu tenho alguns tópicos aqui que eu vou abrindo ao longo de 2 aulas, tá? Cisma do Oriente, cruzadas, crise do século XIV, inovações no campo, renascimento urbano e surgimento da burguesia. Esta primeira aula eu vou de cisma do Oriente e cruzadas, ok? Então, bora lá. O que é cisma do Oriente? Cisma do Oriente é o rompimento que acontece entre as igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente. Isso acontece no ano de 1054. Nós teremos aí o Papa entrando em atrito com os patriarcas do Oriente. O Papa vai excomungar os patriarcas e os patriarcas vão excomungar o Papa. E aí nós vamos ter a ruptura da igreja cristã. Nós teremos no Ocidente a igreja católica, apostólica, romana, com liderança do Papa, e no Oriente a igreja ortodoxa grega, com liderança do patriarca ou dos patriarcas. E aí nós vamos para cruzadas. As cruzadas, elas acontecem no ano de 1996 até o ano de 1270. Isso me dá aproximadamente 74 anos. Importante dizer que o conceito é muito importante. Por quê? Para você entender o que é cruzada. Cruzadas são expedições militares de cunho religioso ou expedições militares formadas sob o comando da igreja. Então, ela tem como objetivo religião, né? Vamos ver o objetivo. O objetivo principal era recuperar Jerusalém da mão dos impuros. Quem controlava Jerusalém nesse momento eram os turcos otomanos. Estes são chamados de impuros. Turcos otomanos são turcos islamizados ou turcos da religião islâmica. Um outro objetivo era reunificar o mundo cristão que foi dividido com o cisma, que a gente viu no tópico passado. Se eu estou falando de recuperar Jerusalém da mão dos impuros, Jerusalém, Terra Santa, Jerusalém é a cidade sagrada para as 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para o judaísmo é muito importante porque tem lá o templo do rei Salomão, as ruínas e tal. Para o cristianismo, tem a Via Sacra de Jesus. E para o islamismo, tem mesquita, super importante lá, mesquitas, né? E tem também a possibilidade de ser um daqueles montes onde Maomé alçou o voo com o seu cavalo Al-Burak.
Hoje, só por curiosidade, Jerusalém é cidade universal, né? Tombada pelo patrimônio histórico mundial. Então, o Papa Urbano vai convocar a primeira cruzada. E ele vai dizer o seguinte: todos aqueles que morrerem pelo caminho, sejam por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de todos os seus pecados. Isso é garantido pelo poder divino ao Papa. Isso vai chamar várias pessoas para irem às cruzadas. Entre elas, eu tenho a função principal, os nobres. Os nobres, se você se lembrar aí, eu tenho um reza, um guerreia e um trabalha. Quem é o cara da guerra? São os nobres. Então, os nobres vão para as cruzadas, sem dúvida nenhuma, e levam alguns servos, né? Mas vai mais pessoas juntos, somando a esse exército religioso. O movimento das cruzadas, ele pode e deve ser compreendido como parte de um processo de mudanças, porque o feudalismo, durante a Baixa Idade Média, vai sofrer mudanças até que a gente faça a transição para a Idade Moderna. Para a Igreja Católica, as cruzadas representavam a oportunidade de reconquistar Jerusalém, ou seja, a Terra Santa, e fortalecer o poder do Papa. Já para muitas outras pessoas, representava aí uma alternativa econômica e social. Econômica, com a abertura de rotas comerciais, e social, porque algumas pessoas que viviam na miséria viam a possibilidade de lutar, até também pegar espólios dessa guerra, né? Então, pessoas que vão por motivos diferentes. A primeira cruzada, então, vou te lembrar do conceito. Expedições militares de cunho religioso. Perfeito. Qual o objetivo? Tomar Jerusalém da mão dos impuros. Ok. Qual dessas 8 cruzadas oficiais, eu tenho mais 2 extraoficiais, mas qual cruzada oficial que consegue cumprir o objetivo? Somente a primeira, ok? Somente a primeira. Na primeira, eles tomam Jerusalém, fazem condados e principados. Quem que foi? Foram os nobres, os da guerra, os que guerreiam. Foram lá e tomaram Jerusalém. Lembrando que as cruzadas se passam num período aí de 170 anos, vai acontecer várias cruzadas, né? A segunda cruzada, quando a primeira chega-se a notícia na Europa de que os turcos tomaram novamente Jerusalém, nossa, a segunda cruzada é convocada. A segunda cruzada vai, mas ela tem discordâncias de questões religiosas e tem também questões de comando. Então foi um fracasso. Eles não conseguiram tomar Jerusalém da mão dos impuros e retornaram. Tempos depois, se convoca a terceira. A terceira é chamada de Cruzada dos Reis. Aí eu tenho 3 reis importantes. Lembrando que eu não tenho Estado Nacional aqui, mas reis que estão na região de. Rei que está na região de onde hoje é a Alemanha, eu tenho Barba Ruiva. Beleza, ele foi. Na região onde eu tenho França, foi Luís. E na região onde hoje é Inglaterra, eu tenho Ricardo Coração de Leão. Eles foram e lá chegando, eles lutaram. Sim, mas acabaram fazendo acordos, tá? E esses acordos, eles concordaram em pagar uma forma de pedágio para que os cristãos pudessem fazer a via sacra. E ficou tudo bem, até que, com o passar do tempo, eles pararam de pagar, porque os reis foram morrendo, outros não concordavam com esse acordo, e parou-se de pagar. Então, o Papa convoca a quarta cruzada. A quarta cruzada, nessa você tem que fazer um asterisco, marcar um elefante cor-de-rosa aí do lado, porque ela é muito importante. Ela é a cruzada comercial. Ela é chamada de cruzada comercial, cruzada dos italianos, cruzada dos venezianos. Esta cruzada em especial, gente, ela foge totalmente do objetivo principal, porque nem a Jerusalém ela vai. Num primeiro momento, ela vai a Zara, que é uma cidade concorrente comercial de Veneza, e os cruzados destroem essa cidade de Zara e praticam saque. E depois eles vão para Constantinopla, que não tem nada a ver com Jerusalém, é uma cidade tremendamente comercial, e os cruzados fazem um massacre, um verdadeiro massacre nessa cidade e fazem vários saques. Uma coisa interessante é que eles abrem rotas comerciais, por isso ela é tão importante, tá? A quinta cruzada é convocada e vai ser um fracasso total. Já a sexta cruzada é a chamada de Cruzada do Excomungado.
Excomungado é uma prática da Igreja Católica, quando você vai contra os dogmas da igreja, você é excomungado. Excomungado é praticamente uma morte social. O que acontece é que um excomungado vai tentar tomar Jerusalém, para conseguir, com esse trunfo, pedir para o Papa perdoá-lo. O que acontece? Ele consegue de maneira, num princípio, com bastante violência, mas depois ele faz alguns acordos e ele volta todo feliz e faceiro para contar para o Papa, só que ele morre no caminho. O Papa não sabe do acordo, então não cumpre esse acordo. E o excomungado morto, os turcos otomanos então acreditam que o Papa não aceitou esse acordo e fecham Jerusalém de novo. Aí nós teremos a sétima e a oitava. A sétima e a oitava é feita pelo mesmo personagem, que é o rei da França, o Luís. Na sétima cruzada, ele é sequestrado lá em Jerusalém, porque ele foi com insígnias de poder. Ficou muito fácil identificar quem era o rei, porque ele foi com o cetro, o manto, a coroa, e sequestraram ele. Daí pagaram o peso dele em ouro, ele foi liberto. Ele convocou a oitava cruzada, porque ele tinha ficado com vergonha da sétima, e nessa ele foi disfarçado de mendigo. Nessa cruzada em que ele foi disfarçado de mendigo, ele viveu tão bem esse personagem que ele foi nos porões. Aí ele comeu comida estragada, bebeu água, assim como todo mundo, água podre, e ele vai ter uma infecção intestinal e ele vai morrer por causa disso. A igreja vai se penalizar e vai canonizá-lo, e ele vai virar São Luís. Consequências das cruzadas. Elas não conseguiram seu objetivo religioso, porém, eles fizeram uma abertura fantástica, que é na quarta cruzada. Você tem 3 cruzadas para você não esquecer. É a primeira que tem um único sucesso religioso, embora por tempo muito pequeno. Você tem a terceira, que é a dos reis, que estão acordos comerciais, e você tem a quarta, que é a mais importante para a história, ok? Então, eu posso dizer que foi um fracasso religioso, mas foi um sucesso comercial? Sim, posso dizer. O aumento das tensões entre cristãos e muçulmanos acontece? Sim, eles estão em guerra, guerra religiosa. Lembre-se que guerras acontecem por 4 motivos, né? Eu tenho território, eu tenho comércio, eu tenho religião, ideologia e eu tenho vingança. Aqui eu tenho os 4 elementos para você ver isso nas cruzadas, né? O enfraquecimento da aristocracia feudal, lembrando que os nobres são os caras que lutam, né? Fortalecimento do poder real, já vai ganhando aí um poder que a gente vai já transpassando, a gente já vai passar para a idade moderna com esse poder forte nas mãos. Eu tenho a expansão do mercado, principalmente porque a Quarta Cruzada abriu rotas comerciais, e o enriquecimento do Oriente, principalmente por causa da Quarta Cruzada. Agora, o Ocidente é mercado consumidor do Oriente. E é dentro deste contexto todo que nós vamos para os próximos tópicos, mas agora em aula 2. Falou, valeu? Falou, valeu, até mais.